O esgotamento sanitário no Cariri é motivo de seminário regional e é sobre isso que vamos conversar agora com André Facó, que é diretor-presidente da CAGES, e também com Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Boa tarde aos dois. Bom, presidente, a gente tem feito várias reportagens de comunidade, como a gente chama aqui no CATV, e muitas matérias relacionadas a saneamento básico. E a CAGES normalmente tem dito nas entrevistas que existe um projeto para que em 2016 todas essas cidades estejam com os problemas de saneamento resolvidos ou amenizados, vamos dizer assim. Por que esse prazo tão longo, presidente? Primeiro, em decorrência do recurso. São mais de 230 milhões de reais que precisam ser captados. Posteriormente, decorrente da própria burocracia mesmo. Quer dizer, para você ter uma obra efetivamente executada, você tem que inicialmente captar esse recurso, depois licitar uma determinada obra para que seja assim iniciado o serviço. E pensando em Juazeiro já como uma cidade que cresce muito com muito trânsito, você tem que ter um planejamento de obra de tal modo que não venha a causar tanto impacto na vida normal da cidade. Então, o prazo realmente de execução de obras desse porte numa cidade como Juazeiro são obras realmente muito alongadas. Bom, e esses são assuntos que vão ser debatidos durante esse seminário aqui em Juazeiro do Norte. A gente está com o presidente do Instituto Trata Brasil, que inclusive fez algumas pesquisas no Brasil inteiro falando sobre saneamento básico. Ainda são números que decepcionam os brasileiros, que desgostam os brasileiros? Mas desgostam muito. Menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto. Só 1/3 do esgoto do país é tratado. Então essa situação que foi vista aqui em Juazeiro, ela acontece no Brasil todo. Na região norte, muito pior ainda, menos de 10% da população da região norte tem coleta de esgoto. Então esse, infelizmente, não é um problema de ricos ou de pobres, periferia ou área urbana. Isso está espalhado e o Brasil precisa resolver isso urgentemente, porque isso volta para a gente na forma de mais doenças de todos os tipos. Bom, como resolver, naturalmente, que tem aí alguns problemas, inclusive problemas políticos. É difícil, por exemplo, fazer com que o consumidor ligue a sua rede de esgoto, o seu esgoto na rede. Tem sido difícil convencer os moradores dessas cidades? Muito difícil, né? Primeiro aqui até coloca na situação de Juazeiro. Juazeiro hoje tem 48% de cobertura de rede de esgoto, ou seja, de 100 casas, 48 tem a rede passando em frente. No entanto, somente 50% dessas casas têm as suas instalações internas jogando para o sistema público de esgoto. Se nós pegarmos isso, 20% tem uma ligação da sua residência para a rede de esgoto. Então, o que a gente está tentando fazer é conscientizar. Nós temos algo em torno aqui de 90 mil pessoas em Juazeiro com rede passando em frente e que estão continuando a jogar o seu esgoto na sarjeta ou em fossas ou outras formas que são não tão adequadas, portanto, às imagens que a gente viu. E passa pela questão cultural, como também pela percepção que isso encarece muito o orçamento. O que a gente vai demonstrar nesse seminário é que muito mais vale se pagar uma conta de esgoto, por exemplo, para aquelas casas onde tem uma condição econômica financeira menor, que gira algo em torno de R$ 6, R$ 7, do que se pagar, por exemplo, que se paga em internação por conta de diarreia. Inclusive, o município pode ganhar quando ele tem ligações de saneamento, porque muitos recursos dos ministérios dependem desses investimentos em saneamento, não é mesmo? Exatamente. Hoje, um dos critérios que o Ministério usa para liberar recurso para as cidades é justamente as cidades cumprirem com esse mínimo, né? Fazer com que as pessoas se conectem às redes, fazer com que a cidade planeje o seu futuro para que as redes acompanhem a expansão imobiliária. Esse é um grande problema aqui de Juazeiro, mas no Nordeste todo, uma expansão muito rápida das cidades e as redes de água e esgoto não conseguem acompanhar o crescimento da cidade. Então esses critérios deveriam fazer parte de qualquer planejamento das prefeituras para que qualquer construção civil só acontecesse se a rede já estivesse passada. Ok. Eu agradeço a presença dos dois. Gostaria só que vocês convidassem e lembrassem do horário e do local do seminário. Nós estamos realizando agora, pela manhã e à tarde, uma discussão nesse seminário, apresentando a situação da região metropolitana do Cariri, os impactos para a região e futuramente o que é que isso pode ocasionar caso a gente não tenha algum tipo de medida mais efetiva. Sendo assim, a gente convida toda a população para fazer parte desse seminário, das discussões, proposições críticas, para que a gente possa construir uma agenda concreta para resolver o problema. Ok. Muito obrigado e boa sorte.